Gostaria, com a graça e permissão de Deus, falar sobre o cristão e o sofrimento. Deus me impressionou, tocou no meu coração sobre esse tema os versículos, que foram lidos hoje à noite vão ser repetidos aqui. Então eu peço que a igreja abra em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 até o 7. 1 de Pedro 5, dos 5 até o 7. Se você já encontrou, pode acompanhar uma Bíblia impressa. Se por algum motivo você não tem ela, você pode acompanhar pela Bíblia que está projetada, tá bom? Pelo texto projetado. Leamos. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse capítulo está tratando da reação do cristão ao sofrimento. Se os irmãos lerem os versículos que antecedem, do 1 até o 4, vai estar dando orientações não aos jovens, aos crentes jovens, mas aos líderes, aos que estão liderando ou conduzindo o povo de Deus, os presbíteros, aqui no versículo 1, e como eles devem agir. E por que Deus, através de Pedro, deu essa instrução? Porque essa epístola aqui foi escrita para cristãos passando por dificuldades, cristãos em sofrimento. Pedro escreveu essa carta estando em Roma, durante a última década da vida dele. E ele escreveu mais ou menos no ano 63, antes de começar uma grande perseguição promovida pelo imperador Nero. Alguns falam que essa carta se refere a cristãos que sofrem por causa de perseguição romana, mas é bem provável que não era. Era um sofrimento comum. O que é sofrimento comum? É um sofrimento que não é imposto por causa de um político, por causa de alguém especificamente, um líder, um sofrimento mais religioso ou político, como falei. Mas é um sofrimento que se dava só pelo fato das pessoas que criam em Jesus como Salvador não serem daqui e serem tratados diferentes. É um sofrimento que vinha por causa de oposição e de hostilidade. Quem já se sentiu meio abandonado desde que você aceitou Jesus como Salvador? Abandonado, deixado de lado pelos familiares, pelos amigos. Isso é um tipo de sofrimento, porque a comunhão, o relacionamento é importante. Então, quando as pessoas quebram um vínculo por causa da sua fé, isso é um sofrimento. Provavelmente esse sofrimento que estava acontecendo desses irmãos era porque eles eram crentes dispersos, tinham que sair da sua terra por conta de que as pessoas não estavam tendo comunhão, não estavam se relacionando mais com eles, por eles serem seguidores de Jesus Cristo. Pedro, irmãos, escreveu não só para judeus, mas para a igreja. Então tinha muitos gentios, muitos estrangeiros lá também, não eram só judeus. Provavelmente a maioria era de gentios. Então, os cristãos perseguidos ou hostilizados por conta da sua fé. E o sofrimento daqueles cristãos pode ter muito a ver com o sofrimento dos cristãos hoje. Só que depois desse sofrimento começou então a perseguição mesmo, através de Nero e tudo aquilo que você ouve que acontece com aqueles que rejeitam, uma liderança política, que podem se tornar presos políticos, podem se tornar alvos, de atentados e coisas assim, como os cristãos eram muito maltratados em períodos posteriores. Se você abrir essa carta de Pedro, do capítulo 1 até o último, que é o capítulo 5, de 1 de Pedro, do capítulo 1 até o 5, você vai ver que ela é dividida em 3 partes. Primeira, do capítulo 1 até o capítulo 2,
Pedro está falando do destino dos crentes, que é a salvação. Pedro ele reforça que eles não são pessoas comuns, eles são pessoas que foram salvas por Deus. Se você olhar no versículo, capítulo 2, verso 5, diz assim, 1 Pedro 2,5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro está falando que eles são pedras vivas. Interessante, né? Que muitas pessoas falam Pedro é pedra, né? Rocha. E ele está falando, vocês são pedras vivas em Jesus Cristo. Não tem nenhum privilégio que ele tem acima dos seus irmãos. Falando, nós todos somos pedras vivas. E versículo 6: Por isso também a Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa. Quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Então, como que aceita essa pedra, que é Jesus? Pela fé, os que credes. Então, aqueles cristãos eram crentes em Cristo, eram pedras vivas, era uma geração diferente, eram pessoas salvas, redimidas. Então, o destino dos crentes era salvação. Eles não eram dali, estavam espalhados, estavam vítimas de hostilização, fugitivos muitas vezes, mas Pedro estava reforçando: vocês são pedras vivas e vocês são fundamentados, ou estão sob o fundamento que é Jesus. Outra coisa, no capítulo 2 e 3, na segunda parte do capítulo 2, o dever do cristão, a sujeição. E eu fiquei pensando, o que tem a ver sujeição com sofrimento? Interessante, muitas vezes eles sofriam por parte de várias pessoas, e depois, quando vinha o sofrimento por conta da liderança, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que suportar aquele sofrimento. E Pedro, nadando contra a maré, ele fala: ao invés de vocês se rebelarem, vocês têm que se sujeitar a Deus, sujeitar as pessoas. E olha aqui, sujeitar-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Não porque eles estão certos, não porque são bonzinhos, mas porque você ama o Senhor, a pedra viva, a pedra angular. Porque você ama Jesus, você pode sofrer, passar por sofrimento, suportar o sofrimento com sujeição, quer ao rei como superior, e aí vai. Interessante, né, irmãos? É uma mensagem que as pessoas não querem ouvir hoje em dia, mas está na Bíblia. Amém, irmãos? O pastor não pode pular quando está pregando essas partes. Não vou falar isso não, porque tem muita injustiça no Brasil. Tem sim, irmãos. E a Bíblia fala que devemos nos sujeitar às autoridades até o ponto em que eles pedem para negarmos a fé ou desobedecermos a Deus. Mas enquanto eles estão indo contra nosso conforto e nossa vontade, devemos nos submeter. Mas enquanto estão indo contra Deus e contra a vontade, a palavra de Deus, devemos submeter a Deus e não aos homens. Mas a sujeição é parte da reação ao sofrimento. E a última coisa, a disciplina cristã, o sofrimento em si. Olha o versículo 1, capítulo 4, 1 de Pedro 4, 1. Eu vou pedir que o irmão leia em voz alta, para eu poupar a minha voz. 1 de Pedro 4, 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu da carne já cessou do pecado. Pode ler o 2 também. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Pedro, para encorajar os cristãos perseguidos e sofrendo, ele fala exatamente isso: vocês são salvos, vocês já têm um céu garantido. Enquanto vocês estão aqui, sujeitem-se às autoridades que Deus deu, desde que eles não te fazem desobedecer a Deus. E aprenda que o sofrimento é um laboratório, é uma escola, é uma sala de aula que Deus usa para glorificar a Deus. E aí Paulo ele fala de sofrimento do 3 até o 5, irmãos. Sofrendo como cidadão, capítulo 3. Sofrendo como um santo, capítulo 4. Sofrendo como um pastor, capítulo 5. Eu acabei de falar aqui para os irmãos, né?
e sofrendo como um cristão, como um jovem cristão, que lemos que é o nosso texto principal. Então, o cristão no sofrimento, qual que deve ser a reação minha e sua como cristão no sofrimento? Todos nós fugimos do sofrimento, amém, irmãos? Uma prova disso é você ver quanta farmácia que abre em cada esquina. Tem, às vezes, no mesmo quarteirão tem 3, eu já vi com 3 farmácias, só falta abrir a quarta, na outra esquina, né? Aí eu falei, ó, quem estiver atravessando a rua, estiver mais perto daquela, né? Se tropeçar, vai naquela, se tropeçar na outra, vai na outra. Nada contra, é importante fugirmos ou aliviarmos nossa dor, mas o ser humano, ele tem uma repulsa pela dor e pelo sofrimento. Não devemos ser masoquistas, irmos atrás do sofrimento. Não, ele vem atrás da gente. Isso não é para ser buscado. Mas como devemos reagir quando o sofrimento vem? Devemos reagir como o mundo reage, ignorando, fechando os olhos, se rebelando, se revoltando, acusando todo mundo, culpando aqueles que estão sobre você ou sobre você, machucando os que estão ao seu redor. Geralmente a gente reage ao sofrimento de forma carnal, mas Deus, Ele quer que aprendamos. Deus usa o sofrimento muitas vezes para nos curvar diante dEle e aprendermos a realidade. As pessoas que estão em sofrimento, elas estão mais sensíveis, os nervos estão à flor da pele, prontos para dar uma resposta, e oramos que seja positiva diante de Deus, não seja uma resposta de rebelião ou de fuga de Deus. Mas aquele que já tem Jesus não está isento do sofrimento. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro aprendeu essa lição. E alguém lê em voz alta esse versículo que ecoa em toda a epístola, 1 de Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Muito bem, o que é provado quando você está sofrendo? A minha e a sua fé. Porque a fé é uma reação diante do sofrimento e para com Deus. Mas Deus quer fazer alguma coisa com a nossa fé. E Deus geralmente usa pressão e calor para depurar, para purificar. Não é diferente do que se faz com ouro, não é verdade? Uma joia preciosa, algo que tem valor, para se tornar mais valioso e evidente, tem que ter pressão, tem que ter calor. Até as pérolas também passam por isso. Mas aqui falando, como o texto diz, né? A fé é mais preciosa do que o quê? O ouro. O ouro que perece e é provado pelo fogo. Se você pega a pedra de ouro, né, a pepita lá, que sai da mina, né, da cratera de terra, você vai ver que ela não é bonita. Ela está ali, você consegue perceber ali um dourado ali, misturado com terra e tudo mais. Aí passa por uma limpeza, passa por um processo, passa por uma fornalha, até que você vai vendo que vai diminuindo aquele volume, vai ficando só o que vale, só o que importa. E Deus, sabiamente, através de Pedro, usa a fé, usa o ouro, né, para ilustrar a nossa fé. E quanto mais é provado pelo fogo, mais valioso é. E quanto mais brilha, mais reflete a mão de quem está trabalhando naquilo. O ourives, aquele que está lidando propositalmente para tirar, ressaltar o valor. Então, versículo 5, que é o texto principal, voltemos lá. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai falar: semelhantemente vós jovens. Por que semelhantemente? Porque é uma reação que se tem no sofrimento, que é de sujeição. Deus quer que nós venhamos não ter uma atitude de nos afastarmos ou de nos rebelarmos, mas de nos aproximarmos e termos uma atitude de sujeição, porque isso depura a nossa fé, isso revela o valor, isso revela que a nossa fé, a nossa vida é purificada e nós honramos a Deus quando fazemos isso. Mas semelhantemente, por quê? Porque o jovem, os cristãos devem agir assim para com os líderes.
E os líderes? Versículo 1 fala: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, que sou também presbítero. Lembra que Pedro era um presbítero, né? Presbítero quer dizer ancião, irmãos. Presbítero, ele está dando ênfase à experiência da pessoa diante de Deus. Então os presbíteros devem fazer o quê? Apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado, não por força. Tem hora que o líder tem que agir até por força, porque não é fácil, né? Ele não está no céu ainda, ele está lidando com ovelhas que não são perfeitas, que não estão no céu. Então vai haver rebelião, vai haver ovelhas fujonas, né? Como Davi cuidava das ovelhas, protegia as ovelhas, às vezes puxava as suas ovelhas, mas ele deve apacentar as ovelhas, tendo cuidado, não por força, voluntariamente, não por ganância, para ganhar em si. Hoje em dia, falando em ganância, quantos líderes espirituais são maus exemplos, e por isso que os que querem levar Deus a sério são confundidos. Como não ser confundido com esse tipo de liderança? Estar aos pés da cruz, aprender com o Supremo Pastor. Não fazer por ganância, mas de ânimo pronto. Não é para ganhar nada. Às vezes é para você tirar do bolso, mas você vai fazer para Deus. Para Deus. De ânimo pronto, sem ganância, nem por domínio, como falando, eu que mando aqui, vocês me obedecem. Talvez vocês nunca me ouviram falar isso, mas esse às vezes é o tipo de atitude que se tem erroneamente de pastores. Aqui eu mando, você obedece. O líder, o presbítero, aprendendo com o sofrimento, ele não deve agir assim. Ele deve liderar, ir na frente, dar o exemplo e falar: venha. Igual Jesus falou: siga-me. Jesus, antes de mandar os seus discípulos irem, ele veio. Olha para você ver que diferença, né? Ele nos mostrou como fazer para obedecer ao Pai. E ele falava para os seus seguidores: sigam-me. Ele não falava: vai para lá, vai para cá, não. Vem aqui, onde eu vou, você vai. E no final, quando ele partiu, falou: vocês não podem ir lá ainda, eu vou preparar lugar para vocês, mas enquanto isso, vocês ficam aí, esperam o Espírito Santo, e vocês vão para todo mundo, no poder do Espírito, ou seja, eu vou te ajudar ainda, e você vai levar essa mensagem para todos, a grande comissão. Então Jesus é o nosso padrão perfeito, e quando ele aparecer, o sumo pastor, ele vai galardoar, coroar aqueles que seguiram o padrão dele. Mas essa é a forma de reagir ao sofrimento. Então, quando os presbíteros estão num momento difícil, ao invés de abandonar o barco, eles devem pastorear dessa forma. E os cristãos, quando os cristãos estão passando por momentos difíceis, ao invés de abandonar o barco, eles devem se sujeitar. Olha que interessante. Por que Deus escolhe esses pensamentos, essas ideias? Deus sabe, Ele é soberano, Ele inspirou a palavra dele, e Ele fala ao meu coração e ao seu coração. Eu queria falar só do último versículo, versículo 7, mas eu ia fugir do contexto. Então é importante ler o contexto. A forma que nós devemos, então, reagir ao sofrimento como cristãos é através da sujeição à liderança espiritual, e não só a sujeição aos líderes espirituais, que muitas vezes estão fazendo com alegria, mas muitas vezes com pesar, com dor, mas estão fazendo como ao Senhor. É sujeitar também aos irmãos, sujeitar uns aos outros, é o que o texto fala, né? Sede sujeitos aos anciãos, que são presbíteros, e sede todos sujeitos uns aos outros. É você ter aquele sentimento, como de Jesus, de olhar para quem está do seu lado, e você se preocupar, você ter empatia, você se condoer pelo que está do seu lado, você se imaginar no lugar daquela pessoa. Interessante que uma das coisas que se faz no treinamento Alcance, quem daqui já ouviu? Acho que o irmão Fernando, lá em Atibaia, né? Eu te levei lá em Atibaia, falei do treinamento Alcance, minha esposa que já ouviu, minhas filhas. A melhor forma de você preparar uma igreja ou pessoas para lidar com pessoas com deficiência, cadeira de rodas, por exemplo. Você vai construir um local. Eu acho que tem que ir lá na prefeitura e ver as regras para como um cadeirante tem acessibilidade. Isso é bom, eles vão ter as regras. Mas a melhor forma, sabe o que é?
é você pegar uma cadeira de roda e tentar entrar nos lugares. Você tentar entrar nos lugares. Aí você vai ver que tem lugar que você não consegue entrar. Você precisa de ajuda. E precisa de ajuda de alguém bem forte. E você precisa de ré, às vezes. Cuidado para não cair, né? E quando você tenta transitar, aí sim você está preparado para falar: ah, agora eu imagino como é que é um cadeirante. A ideia de você se submeter uns aos outros é você se colocar no lugar do outro, é você ficar sob ele, é você sentir a dor alheia, mesmo sem passar pela mesma dificuldade, mas você se colocar no lugar, você ter simpatia, no mínimo. O ideal é empatia, mas simpatia é você se imaginar naquele lugar. Então, como você reage ao sofrimento? Se sujeitando uns aos outros. E aqui diz: revestidos de humildade. Essa ideia de revestir-se, irmãos, é que nem você amarrar algo em si mesmo com um nó ou um laço. Eu não sou bom em fazer nó, eu faço um nó cego. Faço agora para desfazer, tem que cortar, né? Então as minhas cordas sempre ficam menores com o tempo, eu tenho que cortar. Mas pede para o Daça amarrar um caminhão, ele faz uns nó, rabo de porco, né? Como é que é o outro? Faz? Carioca. O Samuel também sabe fazer carioca, né? E tem laço de tudo quanto é jeito, né? Essa ideia de revesti-los é amarrar algo em si mesmo, com um nó, um laço. É você colocar como se fosse uma capa, né? E prendê-la firme. Esse termo era usado frequentemente para um servo que colocava um avental para não se sujar para fazer as tarefas. Então ele tinha que, durante as suas missões, né, tarefas, ele se cobria. Então, quando, por exemplo, você vai lavar a louça, você coloca um avental para não sujar a camisa, né? Para não molhar a barriga, que é onde geralmente molha mais, na beira da pia, né? Então a ideia é revestidos de humildade, é algo que nós não temos naturalmente em nós, mas nós precisamos colocar. E Deus nos capacita a fazermos isso. E é humildade, e é de humildade que devemos nos revestir. Humildade, irmão, é a atitude modesta. É a postura de quem não se considera superior às outras pessoas e não se considera bom demais para fazer aquilo. Bom demais para servir. Não, eu estou aqui para ser servido. Eu sou muito bom, eu não estou na posição de servir. Então essa atitude não é a atitude de humildade que aprendemos com Jesus. Só para ilustrar, João 13,14, alguém abre e leia em voz alta, João 13,14. Já pode ler se você achou. Gente. Ora, eu, Senhor, é mestre. Tu lavai os pés, porque deveis também lavar os pés uns aos outros. Muito bem. Quando você lê esse versículo, ele dá a ideia de que você se torna uma pessoa passiva diante do sofrimento. Ah, eu vou passando por sofrimento, então eu vou ficar quieto, não vou fazer nada, eu vou ficar calado, eu vou só levar as burdoadas e sentir a dor, e curtir a dor. Não é essa a ideia, irmãos, é você ativamente ser humilde, é diferente. Não é passivamente receber a dor, mas você ativamente falar: eu vou reagir ao sofrimento, só que eu não vou agir com rebeldia, eu não vou culpar todo mundo, eu não vou riscar a parede xingando todo mundo, eu vou me submeter àqueles que Deus colocou para representá-lo, para ensinar a vontade dele, e aos meus irmãos em Cristo. Eu vou me submeter e falar: Senhor, fale comigo, o que o Senhor quer que eu faça? Através do teu servo, através dos meus irmãos. É essa sujeição. E Jesus, ele deu exemplo, porque Jesus não precisava fazer isso, mas ele tirou a sua roupa, ajoelhou, lavou os pés cracudos dos seus discípulos. E cracudo, porque para viver naquela época, andando com sandália no meio do deserto, deve sujar muito. E Jesus lavava e enxugava os pés dos seus seguidores e falou: olha, se eu, Senhor, fiz, vocês, seguidores, devem também fazer. E devem fazer uns com os outros. E o versículo próximo vai falar da outra atitude diante do sofrimento: humildade. Revestidos de humildade. Revestidos,
Esse texto não é pronto. Revestidos de humildade. Nós já falamos disso, irmãos. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a sujeição para com as pessoas e a humildade para com Deus. Ser humilde diante daquele que é acima de você e acima de todos. Devemos, diante do sofrimento, irmãos, não somente reclamarmos, nos rebelarmos, mas aceitarmos diante de Deus que a mão dele muitas vezes está ali nos ensinando algo, e em vez de virar as costas para ele e falar: Senhor, me ensina, o que eu vou aprender, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu aprenda, me lapida, me orienta. Não devemos lutar contra a mão de Deus. Existem doutrinas, teologias por aí que falam: eu rejeito, eu não aceito isso. Mas e se Deus não só permite, mas Ele quer usar isso como fogo para te lapidar, para me lapidar, para me tornar um ouro que vai brilhar, que vai ser mais puro e vai reluzente. Então a atitude nossa, irmãos, é de nos humilharmos diante de Deus. Isso, de novo, não é passividade, para aceitar é mal, não fazer nada. É você fazer sua parte, correr atrás, fazer o melhor, buscar informação, mas no fundo, confiar que Deus sabe o que é melhor. E você se humilhar diante de Deus. Nós temos exemplos, irmãos, na Bíblia, de homens e mulheres, mas eu queria só falar de um homem, que é Paulo. 2 Coríntios 12, 7. Ele fez a parte dele, fez o dever de casa. Ele não ficou esperando a dor e ficou quieto. Ele orou, irmãos, ele buscou, ele clamou, pediu ajuda, fez o dever, como eu falei. 2 Coríntios 12, 7. Ele estava com um espinho na carne, porque ele recebeu uma revelação que podia trazer orgulho sobre ele. E versículo 8 diz: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Não se sabe se esse espinho era uma enfermidade. Bem possivelmente era uma enfermidade. Alguns dizem que podia ser cegueira. Ele escreveu, acho que o livro a carta de Gálatas, e diz que em grandes letras vos escrevi. Mas não se tem certeza. O importante é, aquilo era um sofrimento na vida de Paulo. E ele reagiu como? Ele fez tudo o que ele podia fazer. Tudo. Orou, buscou. E aqui o que diz, que Deus falou para ele. No versículo 3, no versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu estou não só permitindo que você passe por isso, Paulo, eu estou usando. Até o sofrimento é meu servo. E eu quero lapidar você com ele. Eu vou fazer de você alguém que vai me glorificar e que vai ser tão abençoador para tantas pessoas que você nem imagina. Você está pedindo uma coisa para mim, mas eu vou te fazer de você alguém que vai abençoar nações. E é o que ele está fazendo para a gente hoje. Esse versículo que estamos lendo, irmãos, é uma fonte de encorajamento. Pessoas que sofrem, que clamam, que faz a parte delas. E Deus, na sua graça, com um bálsamo, fala: a minha graça vai bastar para você. O meu poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O poder de Deus exalava do apóstolo Paulo, pelos escritos, pela vida, pelo exemplo, pelo impacto dele. Mas foi o sofrimento que Deus usou para torná-lo assim. Não foi o conhecimento que ele tinha, não foi o pedigree dele, porque veio da linhagem, do povo judeu, de uma das tribos. Não é porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Na verdade, ele falou que tudo isso ele podia jogar no armário, ou, para não falar que eu vou pôr no vaso da descarga, mas é isso que ele falou, é esterco para mim. Você vê, irmãos? Tudo aquilo que são coisas boas. Mas Paulo falou: Cristo é mais importante. E o sofrimento fez ele perceber isso. Eu não sei, irmãos, vocês, quando você está passando por um momento difícil, você percebe a realidade das coisas, você percebe o valor que as coisas têm.
E quando você tem oportunidade, a chance de fazer algo de novo, você fala, eu não vou perder tempo com isso, eu vou fazer aquilo. Porque eu vivo perdendo tempo com um monte de coisa. Agora que eu sei, eu nasci de novo, né, podemos dizer assim, eu vou focar nisso. E Deus, ele fez isso com o apóstolo Paulo. E o texto aqui diz, irmãos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não se rebela, se humilhe. Uma das evidências da falta de submissão e humildade diante de Deus é quando você fica impaciente. Senhor, eu quero agora, do meu jeito. Quando eu não tenho, eu vou fazer acontecer. Eu vou manipular, eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou fazer teatrinho, eu vou fazer alguma coisa, eu quero do meu jeito. E o certo, o que Deus fala é, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Na hora certa, Ele vai te exaltar. E quando Deus exalta, irmãos, ninguém derruba. Quando Deus derruba, ninguém exalta. Quando Deus exalta, ninguém derruba. Confiemos no Senhor, então com humildade diante do sofrimento, diante de Deus, com sujeição diante das pessoas, líderes e irmãos, com humildade diante de Deus. E a última coisa aqui, também diante de Deus, quando você está sofrendo, você deve confiar mais ainda em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. A ideia de lançando quer dizer jogar algo, tá? De você jogar algo. Os cristãos devem lançar sobre o Senhor toda a sua insatisfação, todo o seu desânimo, desespero, sofrimento, confiando que Ele sabe o que está fazendo com suas vidas. Deus não esqueceu da gente, não pendurou a gente no lugar e deixou lá. Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1. Na hora do sofrimento, a gente tende a achar que está sozinho. Mas é exatamente ali que o foco de Deus está. Filipenses 1, versículo 6. Alguém lê em voz alta esse verso? Filipenses 1, 6. Tendo por fé Cristo mesmo, que é aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Um dia você se arrependeu dos seus pecados, você clamou a Jesus perdão e salvação, você creu em Jesus como seu Salvador, você foi salvo naquele momento. Agora você está crescendo na fé, se santificando para parecer mais com Jesus e para servir a Jesus. O Deus que te salvou é o Deus que está preparando para você morada. Até você chegar lá, nunca pense que Deus deixou você de lado. Mesmo que às vezes você pode ficar se sentindo sozinho, ou até mesmo fisicamente sozinho, ou numa prisão, ou num hospital, ou em qualquer outra ocasião. É impressão nossa, porque Deus está conosco. Tenha por certo isso. Aquele que começou a boa obra, que Ele salvou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Deus não mente, Ele faz. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Tudo o que Ele prometeu, se não se cumpriu ainda na Bíblia, vai se cumprir. Mas você tem tantas profecias, coisas que você imaginava que nunca ia dar certo, Deus fez encaixar exatamente ali, na hora e no tempo exato. Então, a salvação, a minha e a sua vida, irmãos, ela está nas mãos de Deus, uma vez que você é filho de Deus. Salmo 55, 22, é provavelmente ecoado nesse texto de 1 de Pedro, diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Vai levar burdoada, vai machucar, mas Deus vai estar ali, Deus vai cuidar, Deus vai tomar conta. E eu queria ilustrar isso aqui com outro personagem da Bíblia, de alguém que conseguiu lançar sobre Deus a ansiedade, conseguiu lançar sobre Deus a inquietação do coração. Ninguém nada mais, nada menos do que Ana. Ana era uma mulher que vivia triste porque ela queria ter um filho. E ela não podia, numa sociedade em que as pessoas eram valorizadas pela sua prole. Ela não podia
ela era estéril. E ela orava e buscou a Deus. 1 Samuel 1,10 diz: ela, pois, com amargura de alma, sofrimento, irmãos, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Se você continuar lendo, você vai ver que ela estava lá diante do sacerdote. O sacerdote ainda olhou e falou: essa mulher está louca, está bêbada, está drogada, sei lá. Estava lá falando sozinha. Ela estava orando, irmãos, coração amargurado. Ela derramou o coração diante daquele que pode fazer alguma coisa. Ela gritou para aquele que já estava ouvindo antes dela abrir a boca. Ela chorou para aquele que podia responder e enxugar todas as lágrimas. Aí ela disse aqui, por quanto ano, versículo 13, no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela foi triste, chorou, se abriu, abriu o coração aqui, ela lançou sobre Deus a sua ansiedade e confiou que Deus ia cuidar. E depois que ela fez isso, ela continuou, ela pegou de volta, ela deixou lá, irmãos, com Deus, e ela saiu no caminho, comeu, o seu semblante não era triste mais. Ou seja, ela confiou. Você não vê fé aí? Alguém que fala: meu Deus é real, meu problema é real, mas o meu Deus é mais real ainda. Então eu vou pegar esse problema real, eu vou chegar no meu Deus que é real, eu vou jogar sobre ele. Falar: Senhor, me ajuda, toma conta. Foi isso que ela fez. Final da história: Samuel nasceu. Talvez o maior profeta do Velho Testamento. E ele foi o precursor das dinastias, né, do império. Saul e Davi foram nomeados reis através de Samuel, grande profeta. Então Deus respondeu o clamor. Quando nós lemos histórias assim, irmãos, devemos tomar cuidado. Não quer dizer que Deus vai fazer exatamente do mesmo jeito, igualzinho essa mulher. Mas é o mesmo Deus, lembre disso. E você passa por sofrimento. Lembre-se que você pode clamar, você pode se derramar diante de Deus, lançar a sua ansiedade diante do Senhor. Por quê? Ele já tem cuidado da gente, amém, irmãos? Amém. Uma prova disso é que você está aqui hoje à noite ouvindo essa mensagem. E eu estou hoje à noite pregando. Porque quando você está no hospital, você não sabe se você vai voltar. Dá medo, não dá medo? Eu sou salvo, tenho vida eterna, eu tenho uma família, tenho um filho, tenho coisa para fazer, eu fico, Senhor, e agora? Mas Deus tem cuidado de nós. Então, com essa vida que Deus nos dá, com esse fôlego, com esse ânimo que Deus nos dá, o que vamos fazer, irmãos? No sofrimento, eu vou me sujeitar, eu vou me humilhar, e eu vou confiar mais ainda em Deus. E é essa a nossa reação diante do sofrimento que Deus nos ensinou através de Pedro, a cristãos espalhados, cristãos sofrendo em todos os lugares. E não acabou. Se Deus quiser, nós vamos terminar em outro momento o que Deus nos orienta através de Pedro aos sofredores. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, que o Senhor fala com o teu Espírito, porque o Senhor é o mesmo Deus que ajudou Paulo, que ajudou Ana, o mesmo Deus que inspirou para que Pedro fosse escrito e nos orientasse essas verdades. Ajuda-nos, Senhor Deus, num mundo tão depravado, Pai, num mundo que vira as costas para o Senhor, incredulidade, idolatria, imoralidade.
Que a gente, ó Pai, que entendeu que não há futuro nesse mundo, que não há alegria verdadeira, duradoura, não há paz nesse mundo, só em Ti há tudo isso. Que nos rendemos diante do Senhor, ao Senhor colocamos as nossas ansiedades. Se tem irmãos aqui, irmãs, que estão passando por sofrimento, o Senhor sabe, que venhamos aprender a lançar, a não nos tornarmos ríspidos com as pessoas, mas nos sujeitarmos às pessoas ao nosso redor, aos nossos líderes, nossos irmãos, a nos humilharmos diante do Senhor através da oração em fé e confiarmos, descansarmos e nos alegrarmos de verdade com isso. Ajude cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Talvez você está aqui hoje à noite, ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, você nunca se arrependeu dos pecados e depositou em Deus, depositou em Cristo a sua fé nele como único Salvador, único e suficiente Salvador, e hoje à noite você quer fazer isso. Você pode falar aqui, levantando a sua mão: pastor, ore por mim. Deus falou comigo, eu nunca me arrependi e criei em Jesus, e eu quero fazer isso agora. Pastor, eu creio em Jesus como meu Salvador. Levanta a mão, ore por mim, pastor. Eu queria saber mais, queria que você me orientasse. Talvez você está aqui como um cristão e você fala: Deus falou comigo, pastor, pela palavra dele, que eu devo reagir ao sofrimento dessa maneira. Eu não tenho feito isso. Ore por mim, pastor. Eu quero crescer e obedecer nessa área. Me sujeitar, me humilhar e confiar. Pastor, ore por mim. Levanta a mão se Deus falou com você. Senhor, obrigado. Ajuda-nos de volta ao nosso lar a aplicarmos a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.